Boninho, fora do Big Brother, depois de 25 anos, e não mudou nada, gente. Tá bombando a venda de patrocínio Big Brother, já acho que já passou de 750 milhões aí, está indo para 800 milhões. Pode aumentar ainda, estão falando que vai passar de 1 bilhão e 100 milhões. Lembrando que é o maior faturamento da Globo, mais do que Jornal Nacional, mais do que novela, mais do que qualquer coisa, até mais do que futebol. Porque o futebol é muito caro. Agora, lembrando que, apesar do faturamento alto do BBB, a Globo é obrigada a dividir com a Endemol esses ganhos, né? Então, vejam, o Big Brother, pelo jeito, ele anda com suas próprias pernas, parece que já estão escolhidas, já está escolhida todas as pessoas, está cheio de chute aí de quem vai participar de novo. Eu nunca mais vou fazer aquilo que eu falei o ano passado, que eu vou cobrir essa jossa, porque eu aguentei exatamente 2 dias e meio. Para quem acompanha, lembra? Botei um cenário novo, fundo verde, cenário virtual, fazer live, não sei o quê, insuportável. Eu não sei quem consegue ver isso. Eu tenho um pouco de claustrofobia, óbvio, e eu não imagino nenhum. Imagina se conviver com gente que você nunca viu, gente que toda hora fala uhul! Que coisa insuportável, né? Então o Boninho está indo aí para o SBT, lembrando que ele não vai fechar contrato com o SBT. Obrigado. Ele não vai para o SBT, ele fechou um contrato de fornecimento de coisas, isso não significa que ele não possa rachar, né? Fazer outras coisas, dividir com outros canais. Então, diz que já está negociando aí alguma coisa com a Band, ele tem muitos produtos aí que ele comprou os direitos, né? Me parece que esse programa que vai ter no SBT é um reality show, né? Me parece não, é o tal do Vilões, né? Casa dos Vilões. Ele já tinha os direitos, isso antes dele sair da Globo. Acho legal o SBT investir nisso. Tem que mudar. A Daniela Beirute está investindo de todas as formas, né? Para tentar mudar isso. Não é fácil mudar o que ela pegou na mão, gente. A mulher pegou uma bomba, ela pegou uma emissora com 50 anos exatamente com a mesma grade. Não sei se vocês percebem, a grade do SBT não muda, era desenho de manhã, era desenho no começo da tarde, novela mexicana, Chaves, um jornal meia boca, filme, tela de sucessos, aí algum programa de entrevista à noite, o Danilo. Então ela está tentando fazer essa mudança e não é fácil. Não é fácil. Então eu torço que dê tudo certo para Daniela. Agora tem uma coisa horrível que aconteceu no SBT. O Leifert também está sendo sondado, não sei se ele vai fechar lá. A Ana Furtado praticamente fechada, né? Não aguentar aquele uhul, uhul, tudo é uhul, né? Depois, quando chega, porque eu contei isso no primeiro episódio e penúltimo do ano passado. O Big Brother é uma coisa que dá para você interpretar, muita gente vai conhecer aqui, da psicologia, inclusive de Reich, Wilhelm Reich, que é a teoria das couraças. Quando as pessoas, vocês podem notar que a pessoa já entra lá, como é um programa que já existe há 25 anos, as pessoas já sabem como elas têm que agir. O problema é que elas só conseguem interpretar um papel durante, no máximo, 5, 6 dias. Então, todo mundo chega lá, todo mundo se ama, conversa, fica sentado na sala, falando sobre, né? E a partir do 5º, 6º dia, quando começam as provas, né, que incomodam as pessoas, vai quebrando essas couraças e aos poucos as pessoas vão mostrando quem é a personalidade delas. Não vou falar quem elas são, mas qual é a personalidade delas. Então, é interessante do ponto de vista para um estudioso aí, que queria estudar psicanálise, psicologia coletiva, mas eu não aguento.
Eu não aguento isso. Mas é interessante você ver, né, como no primeiro dia as pessoas se amam, no segundo dia começa aquela, um mais perto do outro, né? Tanto que vocês notem que no primeiro dia que começa o Big Brother, podem olhar os 25 aí, as pessoas não dormem. Já repararam isso? Vão dormir 6, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, porque a energia, a descarga de adrenalina que tem naquela situação inédita, e misturado com a necessidade de interpretar um papel, então no primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quinto dia, as pessoas tentam mostrar o melhor que elas são, né? Ou o melhor que elas fingem, eu costumo dizer. Mas depois vai quebrando essas cadeias, então quando você chega no 30º dia, 20º dia, ali já está todo mundo do jeito que é. Tanto que você vê aquilo que aconteceu aí na Fazenda, né? No final da Fazenda, na última rodada da Fazenda. É interessante, eu não digo que não seja interessante, eu acho um formato muito interessante, é que eu não suporto aquilo, né? Eu não suporto ver aquelas pessoas, eu não suporto fanatismo, né? De forma geral. E me dá um pouco de horror ver as pessoas fechadas e eu fico pensando, já pensou você num lugar com um monte de gente estranha, as pessoas te julgando sem conhecer sua história? É insuportável, né? Mas, de qualquer forma, sucesso para a Globo, vai fazer 60 anos esse ano, é o maior Big Brother da história, vai ter 100 dias. São 100 dias dessa vez, estão falando que vai ter um monte de mudança. Eu não gosto também por causa dessa questão de... como que eu posso falar? Deixa para lá, não vou falar isso. Enfim, eu não gosto por vários motivos aí. Me incomoda, né, esse tipo de coisa. Eu vejo muito fingimento, sabe? Eu me dispara qualquer reality show desse tipo, ou daqueles de pegação lá da MTV, que é insuportável, né? 12 horas por dia de pegação, me dispara maus sentimentos, né? Eu fico julgando as pessoas, fico irritado com as pessoas. Por isso que eu falei, seria para o Big Brother? Jamais. Seria para a Fazenda? Iria. Mas iria ser expulso, faria o possível para ficar lá um pouco, para conviver com os bichinhos. Obviamente eu ia virar persona não grata, porque as pessoas iam falar, obviamente esse cara aí gosta mais de bicho do que da gente. E a resposta é sim, né? Bichinhos têm amor incondicional. Tanto que é uma frase que eu sempre repito para mim, aliás, que eu inventei, até, veio na minha cabeça uma vez, que é a existência de Deus se prova pelos bichinhos e pela natureza, a do diabo pelos seres humanos. E quando eu falo diabo, não é esse com tridente, né? São outras energias tão ruins quanto a gente é. Então vamos lá. Daniela, deixa eu terminar aqui a história do BBB. Eu já acabei? Tinha voltado? Então vou falar outra história do BBB. Obrigado, Denise. Não precisa falar. Denise e Sérgio. Precisamos do fofo? Gente, o que estão falando do Flow aqui? A SBT deve contratar Luana Piovani para um... Pare, apenas pare. Eu vi, o Vitor Brown estreou na Band News. Grande Vitor Brown, boa sorte, meu amigo. Participei da sua estreia lá na Revista Oeste com a Adriana Reide. Foi uma honra ser o convidado por você. No dia que você vai começar lá, te desejo toda a sorte do mundo. Você é um cara muito, muito legal. Aliás, um beijo para a Adriana Reide, para o pessoal da Revista Oeste. Estão enfrentando aí muitas batalhas. Que mais tem aqui? Eu acredito nisso também, por isso fiz biologia. Certeza que vai ter uma mulher dizendo que foi agredida por um homem tóxico. Depois ele vai aparecer num estudo da Mente Lab. Pior do ser humano é o ser humano. Não, é aquela visão que eu aprendi ao longo de tanta busca, né? Que o ser humano é uma coisa mágica. Você veja o ser humano engenheiro, o ser humano que faz tecnologia, tudo isso parece magia negra ou magia branca, como você queira, né? Como é que você consegue criar um computador quântico, gente? Como é que você bota uma sonda fora do sistema solar? Como é que você faz, né, um satélite? Como que você faz essa conexão? Isso aqui que a gente está fazendo agora é uma mágica, gente.
né? Como você vê uma TV a cabo, tudo isso a gente nem percebe. E isso é a parte maravilhosa do ser humano. Só que junto tem um lixo. Tanto é que você vê a história, eu sempre lembro desse caso, que tinha uma astronauta na NASA que ela tentou matar ou matou o amante dentro, né? Então você veja, a formação que a pessoa tem, o preparo intelectual e físico para você ser um astronauta, e vai lá tentar matar o cara, ou o outro que tentou sabotar para explodir as coisas. Então é isso que criou na Terra, né? É metade de um jeito. Aí você pode usar o simbolismo que você quiser, do Adão e Eva, lá dos Krishna. Isso aqui ficou dividido, a gente tem uma divisão dentro da gente. Horrível, né? Porque às vezes não é São Paulo que fala, eu não sei exatamente a frase que eu não lembro numa epístola, porque eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas só faço o mal que eu não quero, alguma coisa assim. É impressionante aquela parte, pena que eu não guardo. E a gente não sabe porque a gente faz, né? Às vezes você está com raiva das pessoas, às vezes você deseja a morte de alguém, você fala, porra, mas o que é isso que está dentro da gente? Deus me livre, no dia a dia já é difícil. Ai, ai. Lembrando, o mundo não vai acabar, é o ser humano que vai morrer mesmo. E segundo o Sacani, essa já é a sexta, né, civilização. Mas enfim, vai aí começar o Big Brother, 60 anos de Rede Globo. Em março estreia Vale Tudo com a minha, a sua, a nossa Paola Oliveira no papel de quem? Heleninha Reutemann, né? Oi, Gil. Obrigado, Alessandra. Precisamos ter uma conversa séria, arrumar uma forma de poder assistir os seus vídeos ao vivo. Você está ao vivo agora. Eu só faço vivo uma vez por dia, né? SBT, vamos voltar para o SBT. Gente, que coisa desagradável. Acho que depois o Fábio junta a primeira parte com essa daqui. Gente, nesses 200 demitidos daí do SBT, se não fosse essas demissões aí, 200, me lembrou uma coisa que aconteceu no UOL, de novo, sempre me lembra aí, foi demitida uma funcionária do SBT, no meio dos 200 demitidos, com câncer no cérebro, no meio do tratamento. Ela entrou no SBT em 2017, ela teve a doença em 2019, parece que é incurável, mas tem que ficar fazendo tratamento paliativo para continuar viva. No meio de tudo isso, ela foi demitida e o SBT deu 6 meses de plano de saúde para ela. Isso é um furo aqui deixa eu ver se foi do TV Pop ou do Notícias da TV, só para não cometer uma injustiça. Tá aqui, ó. Ela falou, essa funcionária, não foi falado o nome dela, falou que o Silvio Santos não deixaria jamais isso. Furo aqui do Ives Ferro, lá do Notícias da TV. Ela contatou, assim que foi demitida em dezembro, o Sindicato de Jornalistas, procurou um advogado. Ela faz um tratamento contínuo de câncer desde 2019. E aí o SBT falou, não, pode ficar com 6 meses. A justificativa que o SBT deu, abre aspas, disseram que o SBT não era responsável pelo meu câncer, que isso não é problema deles. Saí de lá chocada, apavorada. Nós sabíamos que haveria uma reestruturação desde que o Cipollone chegou, em dezembro. O clima na produção eles andam gritando no switcher, coisa que nunca aconteceu antes. Eles não se comoveram. Com o Silvio Santos não era assim. Eu pedi para me deixar só com convênio, eu trabalhava, mas não quiseram nem saber. A ordem custa muito caro para a emissora. Eles estão querendo colocar esse esquema de terror no SBT e o SBT nunca foi assim. Nunca teve isso. Minha demissão não é ilegal, é imoral. Eu nunca vi nada assim. Me mandaram embora também uma menina que o irmão dela está em estágio terminal de câncer. Olha,
Depois que saiu a matéria do Notícias da TV, a Daniela Beirute se manifestou, falou que vai checar o que aconteceu. Eu tenho certeza que ela vai readmitir essa moça. A gente já sabe a história lá do menino do SBT, né? Que também uma doença terminal, uma doença incurável, foi demitido e a Record foi obrigada a recontratá-lo. Não é assim. Eu sei que empresa não tem consciência moral nem sentimentos, também não é uma ONG, mas você não pode desfazer da pessoa desse jeito, né? E eu disse que eu lembro disso porque minha melhor amiga, né, Tereza, sempre lembro disso. E não me conformo, gente. Eu fiquei doente disso. A Tereza, no meio de uma quimioterapia, ser mandada embora do UOL e ainda ser humilhada por uma chefe que chega para ela, ainda tenta justificar a demissão dela, falando que, graças à doença dela, o sinistro do seguro do UOL ia ficar mais caro no ano seguinte. Por isso que eu falo, eu espero que tenha algum tipo de causa e efeito mesmo, gente, que a pessoa pague alguma coisa, né? Porque falar um negócio desse, uma pessoa que está fazendo quimioterapia, 5 minutos depois que chegou e-mail para ela, foi demitida por e-mail, gente. Ela estava já no hospital, vomitando. E eu fui em sessões com ela na quimio, gente, você não sabe o que é o sofrimento isso, né, de uma pessoa. E você ser demitido no meio disso é muito pouco sentimento, né? É muito desprezo pelo ser humano, é muita ingratidão. Também não queria o SBT renovar o contrato do Mingau, eu acho que renovou. E se não renovar, eu tenho certeza que o Danilo, o Gentili, o pessoal, até eu colaboro, a gente faz uma vaquinha e paga para ele, né? É impressionante isso. Eu acredito que a Daniela Beirute vai voltar atrás. Gente, eu já fiz entrevista com a Juliana, já fiz 2, por falta de uma. São casos isolados, não é possível. Bom, essa foi a palavra, a frase que foi dita para minha melhor amiga. Você sabe que agora, por causa da sua doença, o sinistro do UOL vai aumentar, né? É muita humilhação, né, gente? Essas pessoas acham que elas nunca vão ficar doentes, que o filho delas nunca vai ficar doente. É desumano, é monstruoso você ver isso com uma pessoa. Eu falo, né? Se você soubesse que o Hitler tem uma doença terminal, eu ia ficar feliz, um monstro, né? Um Pol Pot, um Stalin, um Mao Tse-tung. Mas hoje em dia as pessoas têm ódio e desejam a morte, até para pessoas só que discordam ideologicamente delas. Né? Contei aqui o caso do Rodrigo Constantino. Eu não suporto o que ele fala, não tem nada a ver comigo, mas sei o que ele fez de mal para mulheres. Né? Ele perseguiu amigas minhas, inclusive incitando o ódio contra elas, incitando outros bolsonaristas contra elas. Mas quando eu soube que ele está com câncer maligno, cara, eu não consigo me imaginar desejando a morte dele por causa disso, né? Porque ele não está matando pessoa, ele está fazendo, sabe, um radical, está exagerando, pode ter feito mal verbal para outras pessoas, mas ele não matou ninguém, né? Ele não causou uma coisa que... E eu via gente desejando, eu vejo, né, ainda as pessoas, tomara que morra, tomara que sofra, sabe? Tem que ser muito ruim para fazer isso, né? Tem limites de coisas ruins, de pessoas ruins. Tem gente ruim? Tem gente que você discorda? Tem. Agora, você desejar o pior para essa pessoa, a pessoa já está numa situação dessa, você ainda fala assim, tem mais que sofrer. E eu vi ali nos comentários dele, gente fala assim, você acha que essa pessoa é melhor do que quem ela está xingando? Sabe? Gente, ele atacou Marilis Pereira Jorge, ele atacou a Madeleine Laxo, ele atacou aquela menina da Folha, um monte, simplesmente muitas mulheres. Mas ainda assim eu não vou desejar a morte dele, gente, sabe? Porque ficar doente já é uma humilhação, né? Desse jeito, né?
E ainda é quando você pega a pessoa, né, é o tal do você pega a pessoa no pior momento dela, fica destruindo, né. Inclusive ele tem filhos, é verdade, né. Menino não tem culpa da ideologia do pai, né, ninguém pode desejar, né, mas, por exemplo, ameaçar o filho da Madeleine Lactio, por causa de ideologia, isso está certo também? Ameaçar a vida do menino, sabe, ficar cercando a casa dela, ameaçando por e-mail, telefone, falando que ia matar o menino. Você ouve cada coisa medonha, gente. Exatamente, sinistro é algo que vai fazer, né. Bom, tenho certeza que a Daniela tem bom coração e vai pensar nisso. Não é essa moça que vai prejudicar as contas do SBT.